Que papelão do Atlético Mineiro. Hein, Fábio Piperno, Flávio Prado. Cara, vocês já viram de tudo aí no futebol. Vocês estão há anos aí cobrindo jogos. Eu nunca vi um time se comportar de forma tão pequena, um time grande se comportar de forma tão pequena como o Atlético Mineiro fez depois do jogo. Primeiro, durante o jogo, a torcida, mas aí não é culpa do clube. Jogando bomba na comemoração dos jogadores. O fotógrafo, gente, que foi atingido ali pela bomba, ele passou por uma cirurgia. O cara estava fazendo o trabalho dele e passou por uma cirurgia. Ou seja, a punição tem que ser severa para o Atlético Mineiro. Tem que ser uma punição pesada para o Atlético Mineiro. Jogaram bomba nos jogadores do Flamengo, jogaram objetos, tentaram invadir o campo e saíram na pancadaria com aqueles stewards que são em segurança, jogando alambrado nos funcionários, pancadaria para tentar invadir o campo. E aí o clube chegou na baixeza de sua torcida. O Atlético Mineiro aumentou o volume do som com músicas do Atlético Mineiro na hora que o Flamengo levantou a taça da Copa do Brasil. Isso tem que ser falado, isso tem que ser criticado. Que atitude pequena do Atlético Mineiro. Ô, Mauro César Pereira, que papelão, hein, Mauro? Do Atlético Mineiro, gente. É surreal. Primeira torcida, jogando bomba dentro do gramado. Depois, não só bomba, né? Tentando invadir o gramado, perdendo ali o espírito esportivo completamente. Perdendo não, não tem nenhum. Você não pode perder uma coisa que você não tem ou nunca teve. Né? Você tem que ter espírito esportivo. Perder, não tem. Agora, Mauro, piorou depois do jogo, porque torcedor, você sabe que sempre tem um bandido ali inserido. Agora, o clube, que é quem gerencia o estádio, não é nem dizer que é um estádio público, é do Atlético Mineiro. O clube aumentar o som da caixa de som com músicas do Atlético Mineiro, quando o Flamengo está erguendo o troféu, mostra que o clube agiu como um time pequeno, Mauro, o que não é, na minha opinião. Mas a postura de muita gente nessa relação, eu falo para você sempre, essa é uma rivalidade unilateral. A única coisa inteligente, de bom senso, que eu gostei ontem de ouvir do senhor Gabriel Barbosa, foi quando ele falou, é um adversário, não é um rival. E é isso mesmo, um adversário do Flamengo, não é um rival. Pro Atlético é um rival. Você repara, tem uma música da torcida do Flamengo, que a torcida canta, eu sempre te amarei, etc e tal. A torcida do Atlético canta para eu sempre te odiei. Então uns cantam o amor, outros cantam o ódio. Se nutre lá um ódio pelo Flamengo. Isso passa de pai para filho, geração, é terapia coletiva. Divanzinho para alguns, remedinho para outros, camisa de força. O maluquinho que entrou em campo lá, 3 para segurar o maluquinho, você reparou? O doidinho entrou em campo, queria fazer, o que ele ia fazer ali? Matar todo mundo? É o Thanos dos Vingadores? Eu queria entrar em campo lá, queria fazer sei lá o quê. Aí 3 elementos ali da segurança para segurar o cara. E magrinho ele, né? Mas tava brabo, descontrolado. Por quê? Porque perdeu um jogo. Não tá acostumado, Thiago, a perder pro Flamengo. Estão perdendo desde 1980, rapaz. De vez em quando ganham. Ganhou em 14, ganhou aquela Supercopa nos pênaltis, mas perdeu várias vezes. Perdeu em 87, perdeu em 2019 2 vezes, perdeu em 2002, perdeu em 2006, de 4-1, perdeu em 80, perdeu de novo agora, perdeu no passado no jogo que o Pedro foi agredido dentro de casa, perdeu no 4-2 esse ano, no primeiro jogo entre os dois nesse novo estádio, perdeu outra vez ontem, perdeu domingo passado no Rio, perde, não se acostuma. Aí ficam nessa loucura. Eu nunca vi isso. Negócio doentio, é negócio doentio coletivo, alimentado por parte da mídia local, uma parte da mídia que vive de alimentar isso. Então eles ficam nutrindo ódio. E aí quando eles se deparam com a realidade, e a realidade é perder para o Flamengo, muito mais do que ganhar, é isso que é verdade. São fatos, não estou aqui dando uma opinião, estou relatando fatos. Quem quiser que pesquise aí, para ver. Especialmente em jogos que levam a título ou decidem títulos. Aí os caras ficam descontrolados. Negócio ridículo. Ofensas. Teve um elemento que atirou um objeto na jornalista lá, na Isabelle, lá do Rio de Janeiro, né? O outro lá, o fotógrafo do Tempo, né? O senhor foi até atingido no pé, foi ser operado, gente, uma bomba. Bomba explodiu do lado dos jogadores do Flamengo. Isabelle Costa, lembrei o nome dela. A Isabelle, pôs o vídeo, não sei se você viu, o camarada xingando a menina, a jornalista trabalhando ali, estava trabalhando, credenciada, depois atira um objeto e fica... Aí tá o doidinho, que teve 3 para segurar. Aí depois ele fica com o boné enterrado na cabeça para não ser reconhecido e fala com a mão na frente do rosto, tentando esconder o próprio rosto. Um covarde. Quem é esse cara? O Atlético tem que identificar essas pessoas e fazer alguma coisa. Foi um espetáculo patético aquilo ali. E a música alta, isso aí é só uma demonstração da pequenez de quem estava à frente daquilo lá. Eu acho que o Atlético hoje, ele é uma SAF, ele tem executivos trabalhando, né? Tem que mudar essa mentalidade. Tem que mudar essa mentalidade, parar com isso, entender o Flamengo como um rival, para o Atlético é um rival importante, mas sem nutrir esse ódio.
Então é isso que acontece. Os torcedores do Atlético, no domingo passado, quando o Maracanã ficou vazio, todo mundo já tinha ido embora, eu segui lá trabalhando e tal, ficaram cantando esse negócio. Eu sempre te odiei. Eu falei, nossa, agora não tem mais ninguém no estádio, estão cantando para eles mesmos. E ficaram lá cantando esse negócio. Quer dizer, é um negócio meio doentio, né? E muita gente se iludiu também com aquela derrota do Flamengo de 4-1 em 2014, né? O time do Flamengo em 2014 era outro time, né? Era o time que tinha o Léo Matos, tinha o Chicão, o Wallace, João Paulo, o Cáceres, o Márcio Araújo, o Felipe, goleiro, né? O Gabriel, não o Gabriel Barbosa, aquele Gabriel que estava no Mirassol, era o destaque do time, não jogou a final, que estava machucado, foi o destaque nos 2-0 do Rio. Era um time muito fraco, era um time que tomou de 4-1. O Everton era destaque do time, que jogou no São Paulo depois, o ponto esquerdo, o Everton Cardoso. Era um time limitado, que tomou uma virada, o técnico era o Luxemburgo, mas foi há 10 anos. Ficaram relembrando isso, como se fosse, não é igual. O jogo mostrou que não era igual, era para tomar uma goleada ontem. Imagina se o Flamengo tivesse um mínimo de pontaria e metesse uns 3 ou 4 ontem. O que ia acontecer? Perderam de 1-0 só, e foi pouco. Quer dizer, essas pessoas têm que se tratar, gente. Isso não é normal. Isso não é normal, e isso é muito ruim para o clube. A imagem do Atlético hoje, até perante torcedores de times rivais do Flamengo, gente que não simpatiza nem um pouco com o Flamengo, é péssima. Todo mundo comentando que coisa patética, que coisa ridícula. É isso. E detalhe, esse time está, a SAF, está na final da Copa Libertadores, que é muito maior que a Copa do Brasil. Esses jogadores podem ganhar daqui a poucos dias, né? É no dia 30, então daqui a 19 dias, podem ganhar um título sul-americano. O segundo seria da história do Atlético. Está numa final. Então, realmente, isso aí foi uma coisa, acho que até difícil explicar, entendeu? Precisa de um estudo mais aprofundado. Mas para essa maioria aí, para alguns é cadeia, né? Para outros é um divanzinho, para outros um remedinho, para outros ali uma camisa de força. Para dar uma acalmada nessa turma aí. Cheio de galinho de briga, né? Todo mundo valentão ontem, tudo, mas tomaram mais uma pancada na cabeça, perderam mais uma para o Flamengo. Tem que se adaptar, se acostumar. Mas não vão se acostumar nunca. Estão perdendo desde 1980, Thiago. É muito tempo perdendo. Você nem era nascido, já estavam perdendo o Flamengo. Eu já estou até rouco de repetir aqui sempre que os bandos organizados, eles são sim nocivos. Eu não tenho o menor respeito por esses bandos. Eu adoro o torcedor comum, adoro ir lá no meio da torcida, enfim. Já fui em jogos aí de muitos times diferentes, não vou só nos jogos do meu, não. Antes ia com muito mais frequência do que hoje, mas enfim, você vê lá o cara que é verdadeiramente apaixonado pelo time dele e tal, que vai lá para torcer, para extravasar suas emoções, para se emocionar com o time. E não exatamente para fazer negócio, né? Porque o bando organizado ele tem como principal função, ele é uma empresa. Ele é uma empresa que vive às custas da imagem do clube. E qual o retorno que ele dá para o clube? Eu não sei. Até porque se você tirar uma faixa de um bando organizado, uma faixa que está lá ocupando uma área do estádio e falar, olha, isso agora não está mais reservado para ninguém, é de quem chegar primeiro. Vai ter um monte de torcedor comum também interessado em assistir o jogo naqueles espaços, porque geralmente são espaços privilegiados. Até falei aqui outro dia para um candidato a presidente do Palmeiras sobre essa coisa, né, do espaço que vira, né, uma área cativa desses bandos. Então, segunda coisa, se houve um ato de violência, uma ação violenta, aí também está no Código Penal. É um caso das autoridades de segurança punirem. Se alguém joga uma bomba no outro, isso é um crime, isso é um atentado. Então, esse cidadão que jogou essa bomba no outro, ele não pode ficar impune. Então, ele tem que ser preso. O lugar desse tipo de bandido é na cadeia. Então, como você disse, deixou um rapaz gravemente ferido, o rapaz passou por cirurgia, alguém que estava lá trabalhando, joga a bomba perto do grupo de jogadores lá do time, do clube adversário. Quer dizer, o que é isso? Que ambiente de selvageria isso aí? Aí nós vamos olhar e falar, puxa vida, a CBF precisa agir e punir o clube. Não, pera lá, a CBF tem a obrigação de fazer isso e a gente tem que ficar muito atentos na resposta que a CBF vai dar, porque ela não pode realmente ser, mais uma vez, omissa. Só que antes da CBF tomar essa atitude, eu quero ver esses bandidos presos. Porque o sujeito que joga uma bomba hoje, qual a garantia que eu tenho de que ele não vai jogar uma outra bomba amanhã e depois? Até porque a ação dele é incentivada pela impunidade. Então isso é indecente, isso é criminoso. Então é uma questão de segurança pública. Agora, depois de tudo isso,
o que o clube deveria minimamente fazer, porque eu imagino que ele tenha ficado envergonhado por toda essa atmosfera, por toda essa atmosfera selvagem. Isso só deve ter aumentado a vergonha dele. Fala, puxa vida, fomos péssimos anfitriões. Olha o que está acontecendo aqui na nossa casa. É a mesma coisa que alguém me convidar para um aniversário e me tratar a porrada, me tratar a base de bomba. Então, o clube mandante, o clube organizador, que está organizando aquele jogo, está sediando aquele jogo na sua casa, ele no mínimo, se ele for incompetente para garantir a segurança, ele no mínimo tem que se mostrar envergonhado com isso e respeitar o momento do vencedor, do legítimo vencedor, que o tratou bem no jogo de ida. Então, também por isso o Galo agiu como clube pequeno. Então, não adianta virar SAF e injetar bilhões e falar, não, agora a modernidade chegou ao futebol. Se as práticas mais rasteiras, elas continuam fazendo parte da rotina do clube. Então, o dirigente do Galo também tem que ser punido, porque ele tinha que ter vergonha na cara por apenas contemplar aquilo e ficar passivamente assistindo. Agora, Flávio, é o que eu falo, né? Posturas dessas de um clube, elas acabam estimulando o torcedor a também não saber perder, né? Porque se o clube falasse, estamos lamentando aqui o episódio de violência, até no alto-falante, lamentamos aqui o episódio de violência, reconhecemos o Flamengo como campeão da Copa do Brasil, mas não, o Atlético Mineiro, que sempre falou do passado, dizendo que era culpa da arbitragem, dizendo que o Flamengo tinha eliminado o Atlético da Libertadores por causa da arbitragem, que o Flamengo tinha ganhado a final do Brasileiro em 80 por causa da arbitragem, parece que viu que agora não tem o que dar de desculpa e resolveu apelar. E resolveu se comportar dessa forma, Flávio. Eu não acho que seja uma coisa individual, não. Mas a cafajestada está institucionalizada no futebol brasileiro, né? Todos os clubes acobertam torcidas uniformizadas, ninguém denuncia. É tão fácil você acabar com torcida uniformizada, eu falo isso sempre. Pega todas elas, joga e sorteia. Vai lá, dá uma blitz forte dentro da série dele, você vai ter motivo de sobra para prender todo mundo. Alguém foi preso daquele grupo lá que matou o menino lá do Cruzeiro? Não, né?